Favela, quebrada, comunidade, subúrbio, baixada, periferias. De norte a sul do Brasil, a expansão das cidades empurrou para as margens boa parte das nossas populações. No século XIX, a ocupação do Morro da Providência pelos soldados que voltaram da Guerra de Canudos deu origem ao nome favela. Espelho da desigualdade social, não é nenhuma coincidência que as periferias brasileiras sejam formadas por gente preta, trabalhadora informal, ribeirinha e indígena. Nesse reflexo estão as pessoas que levantaram esses projetos de cidade, mas delas foram excluídas. O que é a periferia e a identidade periférica? São muitas possibilidades de resposta, espalhadas por todo o país. E é nessas margens que a comunidade encontra saídas e soluções. Periferia, para mim, é um bairro onde eu moro. É um lugar assim, precário, que precisa de muito apoio. São bairros da nossa cidade. O povo sofrido, mas que nunca desiste. Eu resumiria em inclusão. Liberdade, né? Solidariedade. Diversidade. Moradia. Rede de apoio. A gente pode ser que a gente é sem precisar estar se escondendo. Isso mesmo. Porque se a gente for no conceito padrão, periferia é uma área afastada do centro urbano que tem populações pobres. Esses conceitos taxado, quadrado, não cabe para a gente. O Porto do Capim, ele surge esse território enquanto uma proposta de uma área portuária, que é berço da capital paraibana, João Pessoa. Com a desativação do porto, elas transformam essa área como uma área de moradia. Então, desde 1940, há um pouco mais de 80 anos, o Porto do Capim existe e resiste. É um território de rio, mangue e povo. Não basta só olhar o rio, não basta só olhar o mangue. Tem que também olhar para a sua população. Atualmente, a gente tem no território ribeirinho 3 organizações que atuam de forma coletiva. A Comissão do Porto do Capim é a Semente, onde surge em 2010. A Associação de Mulheres é a Raiz. E o coletivo de jovens é a ramificação, é a necessidade de voar um pouco mais, de chegar em outros lugares também, a partir dessa coletividade, dessa forma de se apresentar enquanto território ribeirinho, a partir do protagonismo da juventude e das mulheres. Não somos pessoas que apoiam a causa, a gente é a causa. O Complexo Alemão foi um polo industrial nos anos 40, inclusive isso ajuda a povoar o Complexo Alemão. Por conta da violência, essas indústrias acabam saindo do Complexo Alemão e a gente ocupa esse espaço que era a antiga cervejaria. 90% dessas famílias eram chefiadas por mulheres. E aí a gente entende isso e vê a necessidade de criar oficialmente um movimento para discutir mulheres e as demandas dessas mulheres. Freda Mil Bijaru é um bairro muito carente, né? Infraestrutura, esgoto, políticas públicas, na realidade, quase não existe no nosso território. Aqui no projeto Mulheres em Ação, o brechó funciona assim. A gente mais vende para fora para as brechozeiras, aquelas que vêm comprar. A gente faz a oficina de puff de garrafa PET, a gente usa da reciclagem, muitas coisas aqui, né? Os livros também, nós temos uma biblioteca aqui também que elas levam para casa. A costura, a gente faz estopa, a gente faz almofada, a gente faz travesseiro. Daí aqui elas se sentem animadas e faz as coisas para vender, né? O bairro da Terra Firme, ele geograficamente, ele é banhado pelo rio Tucunduba. Quando a gente pensa em um território que é abraçado por um rio, a gente já diz, somos ribeirinhos, porque moramos à margem do rio. Mas é interessante porque é um bairro periférico urbano. Então nós somos ribeirinhos urbanos. Toda a periferia do Brasil é um território de carência, de ausência, de políticas públicas que não são eficazes ou não alcançam como deveria alcançar, mas por outro lado é um lugar onde a gente se abraça, onde a gente pega na mão, onde a gente constrói em coletivo as soluções necessárias para essas ausências. Então nós temos mais ou menos 48 coletivos. A Terra Firme, ela tem essa identidade própria das cores, dos tons, dos sons, dos gostos, dos sabores, dos amores. E é essa mistura de tudo isso de lágrima e sorriso. Morar no Porto do Capim tem sido cada vez mais uma necessidade de fazer reverberar
a voz da comunidade, de dizer que esse território existe, primeiro ponto, né, tirar da invisibilidade as narrativas, as histórias que estão, né, sendo produzidas aqui, dizer que tem uma mulher preta, ribeirinha, e que não só falar de forma superficial. Aqui é um povo que merece viver as suas origens e desenvolver a sua cultura a partir desse ecossistema de Rio, Manga e Polvo. Então, morar no Porto do Capim tem sido um motivo cada vez mais de orgulho, de resistência, e não romantizando, mas dizendo que cada vez mais tem sido importante manter a história viva desse lugar. A favela precisa ter a sua voz amplificada. A gente não quer ser vítima, a gente não quer estar nesse lugar, a gente sabe da nossa potência. Inclusive é isso, né, o que mantém a gente vivo nesse território. O que eu quero é para ontem, para hoje. Preciso ter uma política pública voltada para nós, o que precisamos. Não somos qualquer coisa. E a gente quer ser valorizada nessa terra. Está mais do que provado que a periferia é um território autossustentável no sentido de articulação. A periferia sabe quem é, o que é e a força que tem. A gente precisa pegar essas pessoas que são de organização, de articulação, de coletivos e precisa atribuir para essas pessoas um lugar de decisão dentro dos espaços. Não dá mais para ficar só consultando essas pessoas. Essas pessoas precisam estar em lugares que a gente não só pensa, mas a gente decide. Não dá para ficar só ouvindo a gente, porque a gente sabe o que fazer, como fazer e o que precisa ser feito. O Brasil é um país que escravizou uma população imensa durante séculos e uma das heranças é a formação das favelas e das periferias. Para pagar a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com as periferias e com a população periférica, é preciso, antes de tudo, políticas públicas. O Estado deve à população essa satisfação, deve esse acesso a direitos básicos. O governo brasileiro ter criado uma Secretaria de Periferias significa que o Estado tem disposição de iniciar, de começar a pagar essa dívida histórica. E a Secretaria pode ser um dos espaços em que essa dívida pode ser executada. Gosto da sensibilidade do presidente Lula em entender que a maioria do povo brasileiro vive nos centros urbanos. Então é lá que a gente tem que levar a política pública, é lá que a gente tem que levar o saneamento. Nada melhor do que a gente ter uma secretaria que está, obviamente, com atenção total voltada para a periferia do nosso país. A periferia para nós para mim, é tudo. Onde eu nasci, me criei minha família e estou aqui até hoje. Talvez falta um olhar mais sensível, né, de iniciativas, de políticas públicas para que possa contribuir e potencializar ainda mais. Mas eu não estou aqui num lugar dizendo que a periferia é carência unicamente e exclusivamente. Não, pelo contrário. A gente já faz muito sem incentivo, né? Eu penso da minha região mesmo, que nós precisamos é paz. Corta aqui, corta.